Há momentos em que a vida parece ter escapado das nossas mãos sem que tenhamos realmente escolhido o caminho que seguimos. Você acorda, cumpre tarefas, sorri quando é esperado, mas dentro de si existe a sensação de que tudo foi vivido em piloto automático, como se o tempo tivesse passado sem a sua permissão. Essa dor silenciosa não aparece em palavras, mas no corpo cansado, na mente distraída e no coração que insiste em perguntar: quando foi que eu escolhi viver assim? E então nasce uma urgência que você talvez nunca tenha nomeado, uma vontade secreta de retomar o leme, de não esperar mais um amanhã que nunca chega. É como se algo dentro de você sussurrasse: agora é o momento, não depois. Porque é hoje, neste instante, que uma escolha pode ser feita. Não uma escolha qualquer, mas aquela que rompe a repetição e inaugura um novo ciclo. Bruce Lipton nos mostra que nossos pensamentos não são neutros. Eles são mensageiros epigenéticos, sinais invisíveis que percorrem nosso corpo e moldam cada célula. A escolha de hoje não é apenas um ato mental. Ela é um código que se grava na sua biologia, que pode limpar antigas redes de medo e abrir espaço para uma nova realidade interna. É como limpar a lente de uma câmera embaçada. O cenário pode ser o mesmo, mas a visão ganha clareza, profundidade e novas possibilidades. Joe Dispenza complementa essa visão ao nos lembrar que nenhuma mudança quântica acontece enquanto repetimos os mesmos loops neurais. O cérebro se alimenta do que projetamos com emoção, e se você não interromper o ciclo do passado, o futuro não será diferente. Não basta desejar. É preciso agir conscientemente, interromper o padrão, imaginar de outra forma, sentir de outra forma, escolher de outra forma. E é aqui que tudo se encontra em você. Naquele instante em que decide parar de esperar. Naquele momento em que escolhe limpar as lentes internas e enxergar o que sempre esteve diante dos seus olhos. Hoje pode ser o ponto de virada. Hoje pode ser o momento em que uma escolha verdadeira planta a semente de um novo eu. Se essas palavras tocaram você de alguma forma, se inscreva agora no canal. Assim, essa mensagem alcança mais pessoas que, como você, talvez precisem apenas de um lembrete. A vida pode mudar, mas tudo começa com a escolha que fazemos neste instante. Quantas vezes você já repetiu para si mesmo: eu sou assim mesmo, não tem jeito? Essa frase, aparentemente inocente, é o reflexo de um erro invisível que sabota silenciosamente a sua vida. É a identidade programada no piloto automático. Herdamos crenças da família, da cultura, da sociedade, e sem perceber, passamos a viver dentro de uma história que não foi escolhida por nós. Essa história molda nossas decisões, dita nossos limites e até define como o nosso corpo reage ao mundo. Bruce Lipton nos lembra que nossas células não respondem apenas ao DNA, mas principalmente aos sinais que vêm do ambiente interno. Isso significa que a identidade que você alimenta, os pensamentos que você repete e as palavras que você se acostumou a ouvir e dizer estão constantemente reprogramando sua fisiologia. Não é o destino que guia suas células, mas os sinais vibracionais que você emite a cada instante. O mais surpreendente é que a verdadeira escolha não precisa de disciplina forçada ou de batalhas intermináveis contra si mesmo. Ela exige, sim, uma nova história interna. Uma história com raízes diferentes, onde você deixa de repetir "não posso" e começa a experimentar o poder do "eu escolho agora". Essa mudança de narrativa interna tem força para alterar seu corpo, sua energia e a forma como você enxerga o mundo. Experimente algo simples. Pegue um papel e escreva a frase que mais se repete em sua mente quando você se limita. Escreva, por exemplo, "eu não consigo mudar". Depois, abaixo dessa frase, reescreva de outra forma: "eu escolho experimentar o possível agora".
Esse ato simbólico, ainda que pequeno, já cria uma abertura no piloto automático e devolve a você a sensação de escolha. É como se até hoje você tivesse enxergado o mundo através de lentes antigas, arranhadas, pesadas de reflexos. De repente você troca por um vidro antirreflexo limpo, transparente. O cenário pode ser o mesmo, mas a forma de olhar é inteiramente nova. O mundo não mudou, mas a sua percepção transformada abre portas que antes pareciam inexistentes. A ansiedade é uma das maiores armadilhas emocionais que aprisionam nossas escolhas. Ela surge como um impulso de querer controlar o futuro agora, de empurrar a vida para acontecer antes da hora. E sem perceber, você se vê preso em um ciclo de tensão, de correria interna, de pensamentos que nunca cessam. Mas essa pressa não cria movimento verdadeiro, apenas repete a mesma frequência de medo e escassez. Joe Dispenza explica que o cérebro não diferencia o que é realidade do que é imaginado quando há emoção envolvida. Ou seja, se você imagina o pior e vibra ansiedade, o seu corpo registra aquilo como experiência real. As células reagem, os hormônios disparam e você reforça a mesma programação que deseja mudar. Não é o futuro que se aproxima, é o passado que se repete em disfarces diferentes. O contraintuitivo aqui é que a transformação não acontece quando você acelera ainda mais. Pelo contrário, ela se inicia quando você desacelera, quando escolhe, conscientemente, transformar o foco frenético em presença serena. O que parecia urgência, na verdade, é apenas o convite para se alinhar ao agora. Porque é no agora que toda escolha verdadeira acontece. Você pode experimentar isso agora mesmo. Feche os olhos por 3 minutos. Respire devagar, sentindo onde a ansiedade vibra no seu corpo. Talvez no peito apertado, no estômago tenso ou na mente que não para. Apenas perceba. E então, ao expirar, diga silenciosamente: eu escolho serenidade. Esse gesto simples é um redirecionamento vibracional, um lembrete de que você não precisa empurrar o futuro. Pode atraí-lo com presença. A ansiedade é como uma corda de violão esticada além do limite. Quanto mais tensa, mais desafinada ela soa. Mas quando você afrouxa, quando ajusta com calma, a mesma corda começa a vibrar em harmonia. Assim também é a sua energia. Só ressoa com o campo das possibilidades quando você a traz de volta ao equilíbrio. E aqui quero que você participe. Escreva nos comentários qual é a ansiedade que mais prende você hoje. Apenas colocar em palavras já é um ato de libertação, porque nomear é o primeiro passo para dissolver o peso invisível. Muitas pessoas acreditam que escolher é apenas um ato da mente. Decidem racionalmente, fazem listas, traçam planos, mas dias depois se percebem voltando aos mesmos padrões de antes. Isso acontece porque a escolha não se sustenta quando é feita apenas com a cabeça. Falta o coração. Falta a coerência entre pensamento, emoção e intenção. Bruce Lipton nos mostra que a fisiologia humana só muda de verdade quando mente cognitiva e emoção estão em sincronia. O corpo não responde a palavras soltas ou ideias isoladas. Ele responde à ressonância, à congruência entre o que você pensa, o que sente e o que realmente deseja viver. Sem isso, a escolha se torna frágil, uma promessa que se perde no ar. E é justamente aí que mora o detalhe esquecido: a necessidade de alinhar mente e coração no momento da decisão. Quando você une intelecto e emoção, cria uma força orgânica que altera seu campo interno. Essa coerência faz com que sua decisão não seja apenas mental, mas um ato vibracional que reverbera em cada célula do corpo. Você pode experimentar isso agora. Coloque a mão sobre o coração, respire fundo e diga em voz baixa: eu escolho hoje com todo o meu ser. Perceba como essa frase não nasce apenas da mente, mas do corpo inteiro. Sinta a diferença entre pensar em escolher e sentir a escolha atravessando você. É nesse instante
que a energia muda, que a biologia responde, que o ato deixa de ser uma ideia e se torna realidade. É como uma orquestra que ensaia separadamente. O violino toca de um lado, o violoncelo do outro, mas a música não emociona. Quando ambos se afinam na mesma nota, surge a ressonância e a música se torna viva, arrebatadora. Assim também é você. Quando mente e coração entoam a mesma frequência, sua vida inteira começa a vibrar em uma nova melodia. A mudança verdadeira não acontece por acaso. Ela é construída passo a passo, como um processo vivo de reprogramação. Existe uma técnica simples, mas profundamente transformadora, que pode abrir esse caminho. 3 passos para a escolha quântica. O primeiro passo é nomear a velha história. Aquela narrativa interna que você vem repetindo há anos e que te mantém preso ao mesmo lugar. Coloque-a em palavras. Escreva: eu sempre desisto, eu nunca consigo, isso não é para mim. Ao dar forma a esse padrão, você o torna visível, e aquilo que é visto pode finalmente ser transformado. O segundo passo é projetar a nova cena. Imagine-se vivendo o contrário da velha história, com riqueza de detalhes sensoriais. Veja as cores, sinta os cheiros, escute os sons, perceba a textura do ambiente. Não se limite a pensar na mudança, mergulhe nela como se fosse real agora. Quanto mais vívida for a cena, mais seu cérebro e seu corpo a registrarão como experiência verdadeira. O terceiro passo é sentir a coerência. Deixe a emoção envolver o corpo inteiro. Imagine que você já fez a escolha, já atravessou a barreira, já vive aquilo que antes parecia impossível. Sinta a leveza, a expansão, a energia de quem já é diferente. É esse estado emocional que reforça novas redes neuronais e dá ao corpo a ordem silenciosa. Isso já é real. Bruce Lipton nos lembra que não basta criar um desejo sem ação. O corpo precisa ser envolvido no processo, porque é a emoção que grava a mudança na fisiologia. E Joe Dispenza mostra que quando a imaginação é tão completa que o corpo acredita nela, você inicia um processo interno de transformação que, inevitavelmente, se manifesta no externo. Pense em alguém que sempre adiava começar um projeto. No dia em que decidiu praticar esse exercício, imaginou-se abrindo o computador, sentindo o peso das mãos no teclado, o brilho da tela, o fluxo de ideias chegando. Ele não apenas pensou, ele viveu a cena como presente. Naquele mesmo dia, rompeu o ciclo da procrastinação e iniciou algo que vinha adiando há anos. Cada detalhe imaginado com emoção é como uma semente plantada no solo do seu sistema nervoso. Sementes que, regadas diariamente, germinam em novas escolhas, novos comportamentos, novas realidades. É como construir um jardim invisível dentro de si e, aos poucos, vê-lo florescer do lado de fora. Existe uma ilusão perigosa que paralisa muita gente. Acreditar que, para mudar a vida, é preciso transformar tudo de uma vez. Essa crença gera um peso insuportável e faz com que muitos desistam antes mesmo de começar. A verdade, no entanto, é outra. A escolha não precisa mudar tudo de imediato. Ela só precisa mudar o primeiro átomo de transformação. Bruce Lipton nos lembra que cada pensamento, cada emoção é capaz de alterar o microambiente celular. Uma única decisão consciente já envia um novo sinal para o corpo, e esse pequeno ajuste se multiplica, se expande e começa a redesenhar a sua biologia. Não é preciso virar o mundo de cabeça para baixo. É preciso apenas acender a primeira faísca. É por isso que não devemos confundir transformação com perfeição instantânea. Não se trata de realizar todas as mudanças de uma vez, mas de acreditar na primeira fissura de luz que surge no escuro. Uma pequena abertura, quando iluminada, pode revelar todo um novo caminho. Pense em um cristal. Basta uma microfissura acesa por dentro para que o cristal inteiro ganhe vida, refletindo a luz em múltiplas direções. Assim também acontece em você. Quando a primeira decisão coerente é feita,
todo o seu ser começa a vibrar em outra frequência. E talvez essa mudança não se revele imediatamente em grandes conquistas externas. Muitas vezes ela começa nas coisas mais simples: decidir escrever uma página, mudar a rota de um passeio, iniciar uma conversa que vinha sendo adiada. Mas, semanas depois, você olha para trás e percebe que aquele pequeno gesto foi o início silencioso de uma transformação irreversível. Essa é a verdade oculta. Não é preciso esperar pela coragem de mudar tudo. Basta hoje escolher mudar uma coisa: um pensamento, uma emoção, uma ação. Porque quando o primeiro átomo se transforma, o universo inteiro encontra um novo ponto de partida. Tudo o que você ouviu até aqui aponta para um mesmo lugar. A escolha que você faz hoje é a semente de uma nova realidade. Não se trata de reconstruir tudo de uma só vez, mas de decidir plantar o primeiro sinal, a primeira vibração, o primeiro gesto consciente. Bruce Lipton nos mostra que cada decisão clara altera o ambiente interno das células, como se o corpo inteiro respondesse ao comando silencioso da mente. É nesse instante que a biologia reconhece a coerência e começa a reorganizar-se em torno dela. Joe Dispenza amplia essa visão ao revelar que, quando você sintoniza sua mente como se o novo já existisse, não está apenas imaginando, você está moldando o campo energético que dará forma ao amanhã. Não espere pelo futuro. Não espere pelo momento perfeito. O momento é agora. É hoje que você pode virar o leme do navio da sua vida, ainda que apenas a alguns graus. Talvez você nem perceba imediatamente a mudança de direção, mas ao longo da jornada, ela o levará a um destino completamente diferente. Então, faça a si mesmo uma pergunta simples e poderosa. Que escolha, feita com coração e intenção, eu posso plantar hoje para que um novo eu nasça amanhã? Permita que essa pergunta ecoe em você e guie seus próximos passos. E se essa mensagem fez sentido para você, se tocou o seu coração de alguma forma, inscreva-se no canal agora, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com alguém que precisa de um lembrete de que a vida pode mudar, porque tudo começa com uma única escolha, e essa escolha pode ser feita hoje.